3-0. Fala aí, Mané, do jogo. Já emenda também a despedida do Paulinho, que é uma pena, né? O Cássio não teve uma daquela, né? Não teve essa oportunidade de fazer isso aí também. Mas enfim, falem vocês que são corintianos, né? Ô, Bento, com relação ao jogo ontem, eu acho que, cara, na moral, a escalação que todo mundo queria ver há muito tempo é essa. O Coronado como titular jogando junto com o Garro no meio-campo. E o Corinthians ele teve a oportunidade ontem de colocar. O Coronado aí tinha se recuperado 100% e o Antônio Oliveira deu essa oportunidade para ele contra um time que era líder do grupo. E o Corinthians precisava de uma vitória ontem para poder já ir direto para as oitavas de final da Sul-Americana, coisa que aconteceu. Agora quem vai para a repescagem é o Racing. Na moral, Bento, foi a melhor partida que o Corinthians fez no ano. Para mim, superou a partida que fez contra o Fluminense e a partida que fez contra o Argentino Júnior também. Em termos de criação, o Corinthians foi um time muito mais agressivo ontem. O Corinthians foi um time que se impôs dentro de campo. O Corinthians ele apresentou um repertório imenso. E isso tá atrelado, sim, à presença do Coronado em campo. O Coronado, Lelê, é aquele cara que começou jogando aberto pela direita, mas em muitos momentos ali ele alternava também o centro do campo ali na criação com o próprio Garro. Ele não ficava preso somente na ponta direita, como muitas vezes o Mosquito fica, como o Romero fica, ou como qualquer outro jogador que jogue como atacante tem que ficar. Porque o Coronado ele tem essa versatilidade de cair pra dentro, aquele cara que também tem um bom passe. Ontem ele deu uma trivela no segundo tempo, que, irmão, desculpa, é coisa que o Ronaldo Gaúcho fazia. Tá ligado? É coisa que o Ronaldo Gaúcho fazia. Tu tava criticando ele aqui há pouco tempo? Peraí, tava criticando pelo fato dele não jogar. Inclusive, Quintino, um amigo meu, quando eu falei do Coronado aqui, eu tinha criticado, eu falei, pô, o Corinthians tá pagando um caminhão de dinheiro num cara que tá jogando futebol árabe. Eu falei, não dá pra pagar essa quantia. O cara falou, mano, eu conheço o cara, falou, confia que vai jogar. Aí o cara veio, se machucou. Depois o cara veio, pegou dengue. Depois o cara voltou. Aí jogou 2 jogos, aí tô com dor no quadril. Um cara que ganha 2 contos por mês, ele tem que ser criticado. O Corinthians não é resort. E eu vou falar sempre bem quando o cara jogar bem e corresponder, e vou criticar quando o cara também não entrar em campo e não jogar. Eu não tenho jogador nem dirigente de estimação. Pra mim, os elogios ou críticas são de acordo com o que eu vejo. E ontem, pra mim, o Coronado foi o cara do jogo. Tanto que, cara, na boa, ontem o Corinthians, Lelê, pra quem gosta de futebol, tem que exaltar, sim, seleção de 82, Barcelona 2011 e o Corinthians de ontem. Eu não vi o Zico, mas eu vi o Coronado. Tá, vai. Ué, mas pera lá, eu tô mentindo aonde? Ô, Lelê, o Coronado não foi o cara do jogo? E vou te falar, Lelê, o Coronado pode estar salvando a pele do Dorival Júnior. O Brasil volta a ter um 10. Nossa senhora, velho. Nossa senhora. Contra o Racing do Uruguai. Puta eu tava só esperando o mano chamar de Coro Haaland. Nossa. É que o Haaland é meio cabeçudo perto do Coronado, né? E o Haaland é meio centroavantão. O Coronado, ele é aquele cara versátil no meio campo. Mas que partida que fez o Coronado ontem, hein, Lelê? Não, realmente, mano, acho que ontem, além da vitória, porque assim, o Corinthians até tava vencendo alguns jogos, mas não tava convencendo, né? Então, assim, o que o torcedor tava cobrando, exigindo mesmo, era uma melhora, uma evolução do desempenho em campo. Porque fez alguns jogos ali que conseguiu vitórias, mas que a gente tomou sufoco de adversários, né, de divisões inferiores, com menor investimento e tudo mais. Assim como o Racing é um desses adversários também. E o Corinthians tem a obrigação de pegar um time desse e não só vencer, mas mostrar um bom futebol pro torcedor, né, convencer. E finalmente isso aconteceu ontem. Então, assim, no início, acho que o Corinthians até bateu um pouquinho de cabeça, né? Os caras tiveram algumas oportunidades ali de abrir o placar. Teve erro da defesa. Tem, mano, que no início, esse posicionamento do Coronado, do Garro com o Bidon, eles estavam um pouquinho batendo a cabeça ali também, no mesmo espaço do campo e tal. Com o tempo, eles foram se entendendo, foi fluindo. E foi fundamental, né? Aquela batidaça do Garro lá na cobrança de falta na gaveta, pro time pegar confiança e começar a jogar melhor. Depois do primeiro gol, o Corinthians começou a sobrar mais em campo, logo faz o segundo ali com uma jogada do Wesley. E aí administra esses 2-0, vai pro segundo tempo e no final consegue um golaço também com o Coronado, que enfim mostrou a que veio, né? E que esperamos que continue assim, que tenha sequência. Acho que o Romero
apesar de ter sido muito importante na reta final do ano passado e nos primeiros jogos dessa temporada, lá principalmente na era Mano Menezes, né, que o Romero meio que fazia tudo ali, chamava a responsa, mas nos últimos jogos o Romero estava bem abaixo. Inclusive esse setor direito ali do Corinthians estava meio capenga, a gente só jogava pela esquerda ali com o Wesley e o Romero pouco aparecia ali do lado direito. Então eu acho justo, né, o Coronado receber uma chance aí no lugar do Romero pelo lado direito do campo. Acho que aí a gente vai mudar um pouquinho, né, essa função aí, esse esquema tático do 4-3-3 para o 4-4-2, mas ontem funcionou. Bateram cabeça um pouquinho no início? Bateram, mas depois do gol funcionou. E tem outra coisa, mano, que eu queria falar. O Coronado foi reverenciado ontem, todo mundo, inclusive concordo em eleger ele o melhor em campo, né, só que a gente sempre vai olhar, é cultural isso no futebol. Quando a gente vai eleger alguém melhor em campo, a gente vai sempre pro cara que fez o gol, pro cara que produz mais no ataque, mais pro setor ofensivo. Mas, cara, tem um cara que eu queria destacar aqui, que é o Hugo. O Hugo. O lateral. Sabe por quê? O lateral esquerdo, Hugo. Cara, mais um jogaço do Hugo ontem. A gente criticou muito o Hugo, a gente falava que a gente não tinha lateral esquerdo, né? Desde a lesão do Palácios e tal. A gente não confiava no Hugo. Ah, veio do Goiás, ninguém sabe, nananana. E ele realmente começou mal, mas olha, já tem uns 6, 7 jogos que é um dos jogadores mais regulares do time em campo. Tá sempre tentando ajudar também, não evoluiu só na questão defensiva, mas na ofensiva tá ajudando pra caramba, leva a bola até o Wesley, tá construindo ali por dentro, tá arriscando chute no gol. Ontem quase fez um golaço, tô torcendo pra ele fazer, inclusive. Então, vou deixar aqui em destaque, né, o meu pedido de desculpas ao Hugo, porque já critiquei, e também acho que na época que eu critiquei, ele estava merecendo as críticas, mas ele, em vez de pegar as críticas e transformar numa coisa ruim, ele pegou para transformar em superação. Ele está se superando em campo, evoluiu demais e está merecendo destaque e aplausos dos torcedores também. Outra coisa, Lele, com relação ao Coronado, era até normal, né, ele sentir um pouco ainda de desentrosamento, porque por mais que possa fazer 1, 2, 3 partidas aí num coletivo, num rachão, é diferente da pegada do que é um jogo, né? Então, era até natural ele ainda no começo do jogo tá meio ali trombando com os jogadores, meio que sem saber a função ainda dentro de campo, se ele podia tá revezando essa meia ali com Garro ou só jogando aberto, enfim, mas isso é uma questão de tempo aí que eu acho que ele vai pegar mesmo. Mas, independente do gol, que foi um dos mais bonitos da Arena até hoje, que deu pra ver que o cara tem qualidade também. E o Coronado, ele passa por 4 jogadores com dribles de salão, não é aquele drible que ele chuta pra frente e corre atrás da bola. Golaço, mostra. Tá saindo golaço, né, mano, ultimamente da Arena Corinthians, né, cara? Então, porque é que o Corinthians é assim, né? Não então, é que o Corinthians é assim, né, agora, o Salan. Mas eu tô falando de o quem? Tá na vida. O Corinthians do Manchester City? Do Real Madrid? Então, mas não, mas é quase isso, Vieira e Quintino, porque o negócio é o seguinte, cara. Quem gosta do bom futebol tem que aplaudir de pé o Corinthians aí pelo que tem jogado. O último preto e branco que eu vi jogar assim na Arena foi a Alemanha em 2014. Então o negócio é o seguinte: eu ainda não tô iludido, Lelê. Eu ainda não tô. Sério, a gente não consegue. Você fica levantando aí. Ó, eu não tô iludido ainda, porque eu já me iludi em alguns cenários e eu vi que o Corinthians aí não correspondeu depois. E sábado, Lelê, 9 da noite, o Corinthians ele tem um bom compromisso aí e tem uma boa possibilidade de mostrar que realmente o time tá funcionando. Porque contra o América deixou muito a desejar depois de ter feito uma brilhante aparição ali contra o Argentino Júnior. Mas, cara, Domênico, vou te falar. A última vez que eu fiquei assim, sabe, tão esperançoso, foi quando inventaram a vacina do Covid. Que aí, sabe, eu realmente bateu uma esperança e falei, pô, o mundo pode ser melhor. Agora vai. E ontem com a estreia do Coronado, praticamente a estreia dele, porque ontem ele entrou em campo e mostrou por que ele veio. Eu também o Racing do Uruguai, o genérico, era o é líder isso? do grupo, era o líder do grupo que ainda não tinha perdido na competição. E o Corinthians foi lá e atropelou os caras. Então, sábado contra o Botafogo, porque vocês vão falar, o Botafogo. O Botafogo hoje é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Me cobrem segunda-feira se o Corinthians não tiver uma boa postura. Vai passar por porque cima? Porque a tendência é o Corinthians... É um bom time, o time do Botafogo. Então, diante do que o Corinthians apresentou ontem, Bento, ainda mais com a escalação que tende a ser a ideal, porque contra o Argentino Júnior, meus amigos,
A gente sabe, né, Lelê? Era o Garro só na armação e muitas vezes tem que casar o jogo do adversário também pro Corinthians conseguir jogar. Aí vem um América da Série D, pela Copa do Brasil, e o Corinthians não consegue. Em determinado momento do segundo tempo, toma um calor dos caras. Então agora, diante do que o Corinthians apresentou, contra o líder do grupo na Sul-Americana e com a escalação principal que o Corinthians tem, eu creio que o Corinthians possa sim fazer uma boa partida contra o Botafogo e a expectativa é essa. Agora o corintiano, Lelê, não vou dizer que tá iludido, mas reacende a esperança dentro do coração dos corintianos, ou não? Ah, sim. Ah, mano, a cada jogo, né? O problema é que o Corinthians ainda é muito inconstante. Faz um jogo bom, aí depois quando a gente espera que vai engrenar, volta a jogar mal, aí depois volta a jogar bem, né? E já é algumas temporadas assim. Mas eu acho que ontem, o que dá mais esperança é esse jogo bom que fez o Coronado, né? Porque é um jogador, um reforço a mais para um elenco que ainda é curto, um elenco que ainda é limitado, que a gente sabe que precisa de mais reforços, de mais jogadores bons para que o time volte a ser competitivo no cenário nacional. Então, o Coronado fazendo o jogo que fez ontem, a gente tem mais esperança, mais expectativa, né, de que agora o time possa se reforçar, possa jogar melhor. A gente tem um cara para o lugar do Romero ali, que estava bem e já voltou, né? Caiu de novo aí o Romero, já não está pegando nos últimos jogos. Tô esperançosa em sequência, vá bem e evoluindo cada vez mais também. Para finalizar, viu, Bento? Eu até entendo a frustração de elogiar o Coronado, porque ele sabe que o Rodrigo hoje e a chance do Rodrigo perder Eu não sei de quem é esse tudo aí. Qual? É um samba da desilusão. Ilusão pra você. Serve pro corintiano, viu? Então, Por Deus. Eu não sei, RG número 2. Sim. Por que razão a tal da groselha que é famosa, aquela groselha lá. É o Paulinho da Viola, viu? Por que não patrocina? Paulinho da mano? Viola, obrigado, Porque Vieira. imagina uma groselha patrocinando, mano. Ia estar toda hora entrando o merchanzinho deles, cara. E não é de hoje. Cara, ia eu ser já uma coisa dei- sensacional. Não é de hoje que eu dei esse apelido pra ele. Já faz então. muitos anos, hein? O Rapaz, mas RG olha, meteu um groselha, eu cara, acho que faz 2000, É muitos uma anos, atrás de 2001, outra. É ele uma chamava atrás de groselha. Vai vindo. Rapaz, ia ter o merchan deles aqui. Também ia ter que cobrar Agora, uma caro, coisa né? que a gente não tá Tem que percebendo é cobrar o caro. seguinte, o Quintino vem preparado pra esse feriado, hein, mano? É. Ele tá Por quê? metendo o amendoim, ele tá se Amendoim? Não era preparando. amendoim, não, era pipoca. Ele tá era se pipoca. preparando É. que o feriado ele vem aqui, ó, é a metralhadora Quintino, chama. Não, Você faz em casa é bom, você come Ei, os mano. negócios. Eu lá em casa eu também como. Ah.